6h22, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa manhã de quarta-feira. E muita gente já ouviu falar do concurso que está oferecendo vagas para pessoas com síndrome de Down. E sobre um cursinho preparatório em Manaus que está oferecendo aulas gratuitas para essas pessoas. Mas apesar do bom salário do concurso, das vagas para os cargos e das aulas gratuitas, poucos se inscreveram até agora. Esse aqui é o Eric. Ele tem 17 anos e pela primeira vez se inscreveu num concurso público. Ele vai concorrer com pessoas iguais a ele para trabalhar no Instituto de Desenvolvimento Ambiental do Amazonas. A prova acontece no dia 24 de fevereiro e ele já está se preparando. É bom para mim, né? Dá dinheiro do meu pai, né? A minha mãe. Ele se inscreveu porque foi o primeiro concurso que abriu vagas específicas para pessoas com síndrome de Down. No geral, os concursos destinam vagas gerais para todos os tipos de deficiência. Aí fica bem mais difícil. O síndrome de Down, a deficiência, né, a gente sabe que é mental. Para concorrer, por exemplo, com um cadeirante, que é físico, é desproporcional essa concorrência. Aproveitando esse concurso, o Eric está estudando num preparatório bem conhecido na cidade, de graça. Ele ganhou bolsa integral. Aliás, ele não. Qualquer pessoa com a síndrome pode estudar aqui para esse concurso gratuitamente. Mas apesar disso, houve pouca procura. No primeiro momento, imaginávamos que iríamos atingir uns 50, 100 alunos, mas, por enquanto, mesmo depois de toda a repercussão, a gente só tem, até agora, 3 alunos estudando. Então, a gente está aguardando ainda, contando com vocês da imprensa, para o período de inscrição ainda está aberto ainda, e a campanha está ativa aqui, a gente está aqui de portas abertas para ajudar. Pois é, muito por conta do edital, que exige mais de 18 anos e ensino médio completo. E aí esbarra em outro problema. Muitos têm dificuldades até para estudar. Muitos colégios, inclusive particular, não aceitavam, diziam que não estava preparado para receber a criança com necessidades especiais, inclusive, no caso dele, com síndrome de Down, né? A gente acredita assim, que as pessoas não acreditam no potencial da pessoa com síndrome de Down, né? E que isso é uma realidade que hoje a gente vê que é possível, sim. A Associação dos Pais das Pessoas com Deficiência diz que existem 130 associados na APADAM, todos menores de idade, ou seja, não se enquadram no perfil. Mas o cursinho continua com as bolsas e as inscrições do concurso continuam abertas até o dia 7 de janeiro. Enquanto isso, o Eric e mais 2 alunos com síndrome de Down estão estudando gratuitamente para passar. O salário é de R$ 3.200 mais os benefícios. O Eric já sabe até o que vai fazer se passar na prova. Eu vou viajar, eu vou uma casa para minha esposa, do meu filho também. E por falar de oportunidades para pessoas com deficiência, a gente fala agora de uma seleção da concessionária Águas de Manaus. A empresa está recrutando profissionais e há vagas para pessoas com deficiência. E sobre isso eu converso agora ao vivo com a Tamires Clé. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Conta pra gente como consegue uma dessas vagas. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que assiste aqui o Manhã no Ar. Olha, é bem fácil concorrer a essas vagas, basta você já separar o seu currículo, coloca ele em forma digital e envia por e-mail para a empresa. O e-mail é seleção@aguasdemanaus.com.br e já que é e-mail a gente sabe que não tem nem tio, nem C cedilha, nem nada. Aí você coloca no corpo do texto, você coloca especificando que você tem alguma deficiência. É preciso também que as pessoas com deficiência enviem também um laudo atestando que tipo de deficiência tem. Mas claro que as vagas não são só para pessoas com deficiência. É importante também que você coloque no título do texto, no título do e-mail, o cargo que você quer concorrer. São cargos para nível médio, superior e técnico também. Olha, eu vou citar aqui as vagas que tem para ver se você aí de casa se encaixa em uma dessas vagas. Vamos lá, é assistente administrativo, auxiliar administrativo, aprendiz mecânico de manutenção, agente comercial, tem ainda auxiliar de campo, encanador, analista de departamento pessoal, júnior. Então, se você se encaixa em uma dessas vagas, já separa logo o seu currículo, tenta atualizar, sempre é bom dar aquela atualizada no currículo. Até o dia 28 de dezembro, a empresa Águas de Manaus vai fazer a seleção
vai fazer as entrevistas já nos próximos dias. Então, quanto antes você mandar, é sempre melhor. A Águas de Manaus, a gente sabe que é uma empresa que chegou há pouco tempo, agora que começou aqui no Amazonas, né? Começou a administrar a concessionária esse serviço de distribuição de água ainda este ano. E é uma empresa grande, já funciona em outros estados aqui da federação, tem Mato Grosso do Sul, em São Paulo. Então é uma empresa grande, então é uma boa oportunidade para quem está aí em casa, principalmente para pessoas com deficiência. Como a gente sempre fala aqui, é muito difícil para essas pessoas encontrarem uma vaga de trabalho, principalmente em uma área que elas gostem, né, Adriane? Com certeza, Tamires, muito obrigada pelas informações e essa dica é muito importante. Atualizar o currículo e deixar a documentação preparada, porque nunca se sabe a hora que você vai receber aquela ligação que pode mudar aí seu futuro profissional. Então, se você já tiver com tudo adiantado, é muito mais fácil. Obrigada, até já. E a menos de uma semana do Natal, o comércio está animado na espera das compras de última hora. Os lojistas do centro até estenderam o horário de funcionamento. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 55% dos brasileiros deixam para fazer as compras de Natal na última hora porque esperam por promoções. E 22% estão aguardando a segunda parcela do 13º. Até 22 devem todos receber. Se isso acontecer, nós teríamos aí em torno de 1 bilhão e 600 milhões, é onde nós esperamos que aqueça o movimento e o centro deverá receber em torno de 75 mil pessoas, então nós estamos muito esperançosos de alavancar o centro da cidade. Para atender os consumidores nessa semana que antecede o Natal, a partir desta terça-feira, as lojas no centro de Manaus vão estender os horários de funcionamento. Nós vamos ampliar do dia 18 até o dia 20, por mais 2 horas, do dia 21, 22 e 23 por mais 3 horas, no dia 24 fecha às 18, no dia 25 estaremos fechados. Os shoppings também vão ter o horário estendido. Alguns vão até 11 da noite e a partir do dia 23, o atendimento vai até meia-noite. E se você é daquele tipo de gente que guarda um monte de enfeites de Natal dos anos anteriores, mas que na hora de fazer uma nova decoração fica perdido, para isso, você pode contar com profissionais que só de olhar já sabem como vão decorar. Uma bela ajuda para quem quer algo diferente sem gastar muito com novos produtos. A Cris esse ano tinha um problema. Queria decoração em prata e dourado, mas não sabia como fazer. Aí ela pensou que contratar uma pessoa para fazer a decoração para ela seria uma ótima ideia. Eu já fiz dourado com vermelho, já fiz azul com prata, mas misturar os dois brilhos eu não sei fazer. E olha que não tem pouca coisa não. Ela só comprou 3 itens e o resto é tudo de natais passados. Esse ano eu comprei 2 renas, um rolo de fita e uma árvorezinha de madeira de Papai Noel. Olhando toda essa decoração de Natal, tudo junto assim, de anos anteriores, muita gente ficaria perdido. É por isso mesmo que existe o profissional que olha isso aqui tudinho e fala, vou fazer uma nova decoração de Natal. Lelis, a ideia é realmente pegar tudo isso que foi de Natal passado e transformar numa nova decoração. Várias pessoas têm aqueles acervos em casa, decorações anteriores, tudo. E no momento que nós estamos vivendo, né, não está para se gastar. Então aí chama o Lelis vem, a gente olha tudo e transforma no que estava guardado, vem para a árvore, o que estava na árvore vai para a mesa e vai para frente da casa. A Cris até se impressionou que eu abri os galhos da árvore dela todinha, já estava acostumada naquele jeito chapado. Coloquei a luz de dentro para fora, que é para poder aparecer os detalhes, os pequenos detalhes. E de fora para dentro vai só complementar. Ele trabalha com decoração há 12 anos e tem a visão que nem todo mundo tem. E aí, o resultado só pode ser esse. A decoração vale para a casa toda. Esses profissionais montam árvore, enfeitam a casa, fazem até a porta de entrada com esses materiais que a gente já tem. Uma nova cara gastando pouco. Um serviço desse varia de acordo com o tamanho da casa e com a quantidade de decoração. Vai de 200 até R$1.000. Mas é bom lembrar que você não precisa comprar nada se você já tiver o material em casa. Ter uma pessoa especializada para fazer, no conforto do teu lar, é muito bom.
Uma ideia para você que não sabe como decorar e para quem sabe decorar e pretende ganhar uma renda extra nesse fim de ano. No Minuto Tecnologia de hoje, temos uma dica especial para você. É o saldão de Natal da InfoStore. Ofertas com descontos especiais somente no site da InfoStore até o dia 21 de dezembro. Acessando infostore.com.br, você tem acesso a mais de 40 produtos com descontos que podem chegar até 38%. Olha só essa oferta. PlayStation 4 Slim de 1 TB de R$ 1.869 por R$ 1.769. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Lembrando que as ofertas são exclusivas somente para o site até o dia 21 de dezembro. Então, acesse agora mesmo e confira essa e outras ofertas. Atenção, o estoque é limitado. Saldão de Natal, InfoStore. E o período de rematrícula nas escolas da rede pública, estadual e municipal começa hoje. E sobre esse assunto eu vou conversar ao vivo com o Fred Rocha, que tem informações pra gente, vem conversar. Então, olá Fred, conta pra gente, portanto, aí como que os alunos podem fazer para conseguir essa rematrícula? Adriane, quem frequentou normalmente as escolas públicas estadual e municipal podem fazer a rematrícula até o dia 2 de janeiro. O importante é não deixar de levar a documentação, já que isto é importante para que esse aluno consiga então fazer este processo. A documentação necessária para os alunos é a seguinte: comprovante de escolaridade ou mesmo o histórico escolar, certidão de nascimento, cartão de vacinação, 2 fotos 3x4. CPF e RG também é obrigatório para os alunos do ensino médio ou aqueles maiores de 18 anos e também para os pais desses alunos. Além também do comprovante de residência e um documento com foto desse responsável para que fique lá na Secretaria de Estado de Educação ou mesmo na Secretaria Municipal de Educação. Para aqueles alunos que querem a transferência, que já fizeram inclusive o pedido desse processo por meio do site, vale ressaltar que esse pedido de transferência ele tem validade de 3 dias úteis. Então, é importante levar a documentação na escola em que o aluno deseja se transferir neste prazo. Se isso não acontecer, se perder então este prazo, é preciso fazer mais uma vez esse pedido de transferência por meio do site. O aluno maior de 18 anos de idade ou mesmo o pai responsável pode procurar a escola onde deseja fazer essa transferência, para onde o pedido foi feito, para poder esta transferência ser de fato efetivada. Viu, Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Esse calendário de matrículas, ele é bem dividido assim por períodos, para novos alunos, rematrícula. Então é importante a gente ficar sempre alertando aqui aos pais que estão preocupados e atentos para garantir a vaga dos seus filhos nas escolas no ano que vem. Obrigada, Fred. Até daqui a pouco. E atenção, você que é usuário do transporte público e precisa de atendimento nos postos do Sinetran, nesse período de Natal e Ano Novo, os horários vão ser alterados. Entre os dias 17 de dezembro e 4 de janeiro, o horário de atendimento dos postos é de 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Nos dias 24 e 25 deste mês e 31 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá expediente. Já nos postos terceirizados, o Sinetran alerta aos usuários que fiquem atentos às regras de funcionamento de cada estabelecimento. Os atendimentos voltam ao normal a partir do dia 5 de janeiro. Confira a lista dos postos no endereço eletrônico sinetran.com.br/postos-Sinetran. Lá você vai ter todas essas informações. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com a Emanuel Cardoso. Vem comigo. Olá, Emanuel. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane. Bom dia para quem te acompanha pela TV A Crítica. Quer dizer que os deputados estão querendo aumentar o salário do governador, do vice, dos secretários e de quebra já se beneficiar desses aumentos? A gente chegou a comentar aqui, né, Adriane, que havia a possibilidade de eles votarem o próprio aumento, né, o aumento dos próprios salários, mas eles estão começando aí nesse projeto que está tramitando em caráter de urgência desde a segunda-feira passada, nesta semana, e que já deve entrar em votação hoje, Adriane. É muita urgência mesmo. Eles estão aí querendo o aumento do salário do governador, que atualmente é pouco mais de R$15 mil, para R$28 mil, e do vice-governador para R$26 mil, consequentemente, o aumento também dos salários dos secretários, que sairia de
algo em torno de 13 mil para 23 mil reais. Adriane, aumentos que, no caso do governador, seria um aumento de mais de 80%, né? O Wilson Lima, que governador diplomado, que deve assumir a partir de 1º de janeiro, como governador de primeiro mandato, assim como José Melo no seu primeiro mandato, aí, ele deveria ganhar algo em torno de 15 mil reais. 15 mil reais e 15.400 reais por ser governador de primeiro mandato. Diferente do Amazonino Mendes, porque já foi governador outras vezes, ele ganha aí um salário de cerca de 30 mil reais, porque já tem acumulado alguma coisa. Agora, a Assembleia Legislativa justifica este aumento com base nos anos em que esse aumento não tem sido dado. Há cerca de 16 anos este aumento não é dado. O que os nobres deputados não estão atentos são para os números que estão sendo divulgados. Pelo menos a gente conversou sobre isso aqui mesmo durante essa interação, esse relatório aí da Comissão de Transição que aponta que mais de 49%, o teto de 49% dos recursos do Estado já estão empenhados com o pagamento do funcionalismo público. 2019, a nova gestão começa com um aumento, com uma dívida de 800 milhões de reais, além da dívida de 800 milhões de reais, da qual cerca de 600 milhões fazem parte da saúde, já há um déficit previsto de 1 bilhão e 500 milhões de reais nas contas do governo ao longo de 2019, entre aquilo que já está empenhado para ser pago, aquilo que está planejado para ser pago em termos de despesa e aquilo que se pretende ou aquilo que se planeja arrecadar em 2019, ou seja, mais de 2 bilhões de reais em déficit, e ainda assim os deputados propõem em caráter de urgência, agora na última semana de funcionamento da Assembleia Legislativa, um aumento salarial dessa proporção. A gente espera como o governador eleito deve se pronunciar ou se posicionar em relação a este aumento, porque mesmo na solenidade de diplomação, ele falou de austeridade, ele falou de contenção das despesas públicas, e a gente sabe que este é sim um dos maiores problemas da administração pública. Um problema, inclusive, que é mais grave do que o rombo deixado pela corrupção, que é tão grave quanto o custo da máquina pública para o cidadão, para os cidadãos, porque somos nós quem pagamos ou quem vamos pagar esse aumento de 70% a 80%. E eu sempre gosto do exemplo que você dá, Adriane, a quantidade, o valor do aumento do salário mínimo do trabalhador. R$12. R$12, Emanuel. Agora, olha só, essa questão envolve muita coisa, né? A gente percebeu durante o período de campanha eleitoral que a folha do Estado está muito inchada. Então, se há um aumento e não existe um proporcional acréscimo de arrecadação, o Estado vai entrar numa situação complicada até de conseguir crédito, por exemplo, né? É preciso que os deputados avaliem muito bem isso para ver até onde podem ir, para não se complicar e não deixar o Estado numa situação pior do que já existe. A gente noticiou ontem um déficit de 2 bilhões de reais, de mais de 2 bilhões, 600 milhões só na área de saúde. Então, quando você já tem uma dificuldade, uma dívida, começa o governo com uma dívida para pagar alta, sem dinheiro em caixa e ainda tendo que aumentar salários nessa proporção, é muito difícil achar um equilíbrio. É preciso que haja o bom senso. A questão que a gente comentava ontem do que é moral e do que é legal, né? Existe a legalidade por se tratar do princípio da simetria e ali existia toda uma preocupação quando o salário dos juízes aumentou. Porque o fato de ter aumentado lá em cima dos magistrados, ele tem um efeito cascata de aumentar em todo o país e, consequentemente, de aumentar também do outro poder, que é o poder político. As pessoas começam a aumentar os seus próprios salários. E aí aumenta vereador, aumenta deputado, aumenta senador, aumenta de todos eles. E, no final das contas, somos nós que pagamos. E a arrecadação do Estado e do país que não anda muito bem das pernas. Então, é algo que gera bastante polêmica e que a gente fica no aguardo de como devem se posicionar. Porque alguns dos parlamentares, inclusive, podem abrir mão, podem se posicionar contrários. É uma questão de votação. Então, se a maioria vota, acaba que aprova. E mesmo aprovando, pode ser que abra mão lá na frente, né? Quem não esteja disposto a ser mais um peso
para a máquina pública. Adriane, a gente não é contra que haja reajuste em relação ao funcionalismo público. Um juiz, um político é um funcionário público, é um servidor público, está trabalhando em função da população. O que não dá para entender são esses critérios para fazer esse reajuste. Não segue o índice, a correção do índice geral de preços ao consumidor, não segue a inflação, não tem nada comparado com isso. Nenhum tipo de receita de imposto ou de aumento de imposto está planejado para cobrir essa despesa. O salário do trabalhador, como você diz, acompanha outros critérios, então não dá para entender essa relação entre poderes, de onde eles tiram esses critérios para propor ajustes como este, como você acabou de citar, o reajuste do Supremo, mais de 16% dos maiores salários do sistema público do país. De onde surgiu essa conta? De onde eles tiram essa conta? E aí o executivo sanciona algo desse tipo, então aí o cidadão fica realmente sem entender que critérios são esses, sobretudo diante da realidade financeira que você acabou de dizer, né? É matemática básica. E foram os próprios políticos que condicionaram o aumento do salário do trabalhador comum ao índice de inflação. Então, se a inflação aumentar 1%, o salário mínimo só pode aumentar 1%, até 1%, né? E não existe ganho real e não vai existir durante os próximos anos por conta desse condicionamento ao índice de inflação. E além dessa questão aí que deve ser votada em regime de urgência na Assembleia Legislativa, a gente continua aqui na expectativa porque a lei orçamentária anual deve ser votada na sexta-feira. Então essa semana é uma semana de bastante movimentação, os bastidores estão bem fervorosos lá pela Assembleia Legislativa, né? E a gente está de olho, né? Vamos continuar. Obrigada, Emanuel, pela participação. Excelente dia para você e para todos os ouvintes da 93.1. Por nada, Adriane, bom dia e até amanhã. Até lá. E o novo governador, o governador eleito Wilson Lima, anunciou ontem 3 nomes que vão compor a nova bancada de secretários. Quem assume a Secretaria de Fazenda é o economista paulista Alexandre Giglio, que atualmente é funcionário de carreira da Cefaz, onde atua como técnico de arrecadação. Na pasta de planejamento, o indicado foi o engenheiro civil pernambucano Jório de Albuquerque Veiga Filho, que atuou por muitos anos em posições gerenciais na Coca-Cola. Na Secretaria de Esportes, o indicado foi o operador do direito Caio André Oliveira, que já atua no esporte e na política há muitos anos. E agora a gente faz uma pausa, vai para o intervalo e daqui a pouquinho você vai ter a atualização sobre o incêndio lá do Educandos, a tragédia que deixou centenas de pessoas desabrigadas, milhares de pessoas. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho e o que deve acontecer ao longo do dia de hoje. Manaus está se mobilizando aí para conseguir ajudar todas essas pessoas. Os detalhes você acompanha em instantes. Eu volto já já.